Deus seja louvado. Eu sou Ana Moreira e hoje venho compartilhar um testemunho que transformou minha vida de dentro para fora. Estou gravando este testemunho para mostrar como Deus age inesperadamente e para edificar a fé de quem precisa ouvir. Hoje eu vim contar como a minha riqueza pelejou com a misericórdia do Senhor e como a indiferença que eu cultivava foi quebrada por um encontro que eu jamais imaginei. O carro parou em frente a uma casa de barro e foi ali, naquele terreiro simples, que tudo começou a mudar. Glória a Deus! Fica comigo até o final que eu vou contar cada detalhe do que Deus fez naquele dia. Aleluia! Agora deixa eu levar você ao começo desta história, passo a passo, com honestidade e oração. Na minha mocidade, cresci entre móveis de madeira maciça e jantares marcados por etiqueta. Meus pais, Marta e Jorge, ensinaram a buscar o melhor, a evitar o contato que julgássemos inferior e a preservar a aparência. Eu trabalhava em uma clínica privada e participava dos cultos sentada nas primeiras filas, sempre arrumada, sempre reservada. Havia também em mim um orgulho silencioso, alimentado por comparações e por uma sensação de merecimento. Eu era irmã na congregação, coordenava eventos sociais e gostava de organizar arrecadações, mas quase sempre de longe, por conveniência. Em viagens e em festas eu observava e raramente me misturava. A fé existia em minhas práticas, mas muitas vezes faltava em minhas atitudes. Havia em mim uma justificativa para a distância. Eu acreditava que servir era importante, desde que não desorganizasse meu conforto. A rotina me dava segurança e o dinheiro fazia com que eu sentisse protegida. Era uma fé com reservas. Glória a Deus que o Senhor tem formas de abrir portas no coração que nós mesmos trancamos. Minha história de conversão começou numa tarde de inverno quando saí com meu marido Marcos para resolver umas pendências na cidade vizinha. O carro apresentou um barulho estranho e então a luz do painel acendeu. Paramos à beira de uma estrada de terra. O vento trazia cheiro de lenha e poeira, o céu estava baixo e havia um silêncio pesado. Ouvi alguém chamar do portão de uma casa simples. Era a irmã Lúcia. O som da sua voz foi claro no ar frio. Eu me lembro do som do calçado de borracha no chão, do farfalhar de um lenço, do som distante de galinhas. Marcos falou baixo. Ana, parece que a correia estourou. Eu respondi tensa. Como assim no meio do nada? Foi então que João, o vizinho, apareceu empurrando uma bicicleta e disse: "Posso ajudar, irmã? Tenho uma oficina aí na esquina." Meu peito apertou. Era preciso aceitar ajuda, e aceitar era romper uma parede que eu havia erguido com porte e recursos. Naquele instante senti o Senhor falando comigo de forma suave e firme. Momento de tensão 1. O motor cessou, o silêncio cresceu e eu senti o rosto corar de vergonha por não saber como pedir ajuda. Aquele terreno cheirava a terra molhada e café coado, e por dentro uma voz me dizia que o orgulho me custaria mais do que o conserto do carro. Vi as mãos calejadas de João, o som do ar comprimido, o cheiro de óleo, e percebi que a dignidade que eu defendia ali era apenas fachada. O vento bateu no rosto e a chuva começou a ensaiar, como se o céu também aguardasse minha resposta. Eu me vi pequena diante do Senhor e ali um nó no meu peito rompeu. Fomos convidados a entrar na casa de irmã Lúcia enquanto aguardávamos concerto. A casa estava simples, mesa de madeira, copos de vidro encardido, um fogão de lenha e cortinas costuradas à mão. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro doce do café, a vista da chaleira chiar e o calor vindo do fogão. Olhei para o rosto de Dona Teresa, que sorriu com dentes meio tortos e olhos brilhantes, e senti algo quebrar em mim. Havia ali uma hospitalidade que não conhecia, um colo oferecido sem julgamento. O menino Joãozinho, com 2 mãos sujas de terra, trouxe um copo d'água e declarou com naturalidade: "Tome, irmã Ana, é para se aquecer." Naquele instante, o copo parecia dizer mais do que palavras. Irmã Lúcia se aproximou, colocou a mão no meu ombro e falou com ternura: "Senta, filha, Deus passa por aqui também." Eu senti o toque como uma textura de pano, ao mesmo tempo como um conforto inesperado. Havia o som das galinhas, um rádio tocando um hino antigo em volume baixo
e o som dos passos de alguém subindo a escada rangente. O cheiro de sabão de barbear e do cheiro de milho misturavam-se ao café. A luz que entrava pela porta fazia faixas no chão e meu coração, que batia acelerado, começou a acalmar. Cena de diálogo no terreiro com 8 trocas. Eu: obrigada, mas não quero incomodar. Irmã Lúcia: não é incômodo, minha filha, aqui se compartilha o pouco. Marcos: agradeço, vamos esperar um pouco. Dona Teresa: fica, a chuva pode aumentar. Eu: meu orgulho me impedia de ver antes. João: Deus fala até no barro, irmã. Irmã Lúcia: o Senhor sempre tem lugar na mesa. Eu: como vocês aprendem a ser tão generosos? Aprendemos a depender do Senhor e a cuidar um do outro. A cada fala, eu percebi o som da honestidade na voz deles, o calor humano pulsando nas palavras como o vento que entra pela fresta e aquece. Após esse primeiro encontro, houve um choro contido e um abraço que quebrou meu artifício de segurança. Meu marido Marcos segurou minha mão e sussurrou: Ana, você está bem? Eu não sabia responder. Aleluia! A oração aconteceu ali mesmo, de joelhos no terreiro, mãos entrelaçadas com pessoas que mal conhecíamos. Pastor João, que havia passado ali por coincidência, inclinou a cabeça e falou uma oração curta, mas profunda, pedindo perdão pelas barreiras que nos separam e pedindo que o Senhor nos concedesse humildade. O som da oração ecoou como um som de mar distante, e eu senti a presença do Espírito Santo tão real quanto o cheiro do café. Glória a Deus! A água que eu aceitei tornou-se símbolo de uma graça inesperada. CTA de comentários. Se você está sentindo o coração apertar neste momento, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas veem suas falhas refletidas nessas histórias e sentem compaixão ou dor. Conta aqui nos comentários. Qual foi o pequeno gesto que mudou a sua vida? Comece sua resposta com "foi quando", para que possamos ler rapidamente e entender de onde veio o movimento de Deus na sua caminhada. Seu comentário pode ser a ponte para que outra pessoa saiba que há esperança. Aqui a gente aprende e se fortalece juntos, compartilha oração e alimento para a alma. Agora volta comigo para o que aconteceu depois daquela tarde. Você vai ver como um gesto simples se multiplicou e gerou frutos na nossa congregação e na comunidade. Aleluia! No retorno para casa houve explicações, críticas internas e uma decisão que começou a nascer. Chegando à minha rua, encontrei a irmã Joana, que nos encarou e perguntou com surpresa: "Vocês ficaram tanto tempo lá?" Eu respondi com voz embargada: "Sim, ficamos, e eu preciso falar com você." Marcos conversou comigo na sala. "Ana, vi algo em você que não conhecia. Quer ajudar mais?" Eu hesitei e então prometi em oração silenciosa: "Senhor, se tu quiseres, muda meu coração e faz-me servir." Havia o som da chave na porta, o cheiro da lareira na casa e o papel amassado da conta sobre a mesa iluminado pela luz amarela. A comunidade começou a perceber pequenas mudanças. Comecei a atender pedidos de visita, a levar mantimentos, a trocar mensagens com Irmã Lúcia. Nomeei algumas pessoas que passaram a caminhar comigo. Irmã Lúcia coordenando as visitas, Dona Teresa organizando a cozinha comunitária, Pastor João oferecendo suporte espiritual, Marcos ajudando na logística e Paulo, um jovem voluntário que mobilizou amigos. Em conversas com cada um, senti diferentes texturas de dor e esperança. Eu estava aprendendo a ouvir mais do que falar. Momento de tensão 2. Em uma visita a um lar de acolhimento, encontrei uma mãe desesperada, olhos vermelhos e mãos trêmulas. Havia uma fome fria no olhar das crianças e eu me senti confrontada pela minha própria indiferença passada. O som dos pratos vazios, o cheiro de massa remexida, o sorriso forçado da mãe me atingiram como se o Senhor pusesse uma lâmina sobre minha máscara. A pergunta dela, simples e crua, me fez calar por dentro. Será que Deus nos esqueceu? Não havia respostas prontas. A tensão fez meu peito apertar e me levou a fazer uma oração longa, pedindo direção e força para agir. Compromisso veio com passos concretos. Decidimos, eu e Marcos, iniciar uma roda de ajuda semanal. Conversamos com a irmã Joana e com o pastor da congregação, Pastor Carlos, formalizamos um pequeno grupo de serviço. Na reunião inicial, eu falei com voz trêmula: "Senhor, eu me comprometo a visitar, a ouvir e a trazer o que pudermos." Pastor Carlos respondeu com firmeza: "O Senhor usa corações dispostos, Ana. Comece pequeno, comece agora." Paulo se dispôs a recolher roupas, Joana a montar cestas e Marcos entrou no time de transporte.
As primeiras ações foram humildes: 3 cestas entregues, 2 visitas, 1 remédio levado. Senti o tato dos sacos de arroz, o som das fitas de plástico ao amarrarmos as cestas, o cheiro de sabonete novo sendo distribuído. Havia linguagem de serviço que eu antes delegava e agora vivia. A comunidade reagiu com surpresa e, para muitos, com inspiração. Irmã Lúcia dizia constantemente: Deus transforma quem se entrega. Aleluia! Expansão do ministério exigiu trabalho e muita oração. Organizamos mutirões, fizemos uma campanha na congregação e a cada domingo relatávamos pequenos avanços. Menciono aqui nomes que caminharam com a gente. Teresa coordenou a cozinha comunitária, Paulo recrutou jovens para a pintura de casas, Joana cuidou das doações de roupas, Marcos organizou o transporte e Maria, uma irmã de outra rua, trouxe contatos para conseguir alimentos. Em um evento de arrecadação, no dia marcado, senti o coração acelerado ao ver pessoas trazendo donativos e voluntários se abraçando. O chão do salão estava úmido pela limpeza, o cheiro do café fresco preenchia o ambiente e as vozes se misturavam em conversas cheias de propósito. Em uma das reuniões, um homem chamado Rafael entrou sem avisar e falou: Eu fui tocado ao ver vocês na rua, quero ajudar. Cada nome representava uma mão estendida, cada mão uma história de transformação. Foram momentos de tensão e de bênção, quando chegamos perto demais das feridas alheias e tivemos de orar longamente. Momento de tensão 3. Houve uma noite em que fomos chamados a atender uma família desalojada depois de um incêndio. A cena era crua. Paredes pretas, cheiro de fumaça impregnado em roupas, lágrimas que não cessavam. O som das sirenes na memória parecia não sair e eu me vi em silêncio absoluto, sentindo nas costas o peso de uma responsabilidade que parecia maior que meus recursos. Pedi a Deus por sensibilidade e sabedoria. Lágrimas me vieram enquanto agarrava as mãos geladas de uma criança que tremia. A tensão tomou o corpo inteiro e foi preciso ajoelhar para orar e clamar por socorro. Foi ali que entendi que servir é colocar a mão na dor, não apenas na foto bonita de doação. A confirmação pública veio numa manhã de culto. No altar, o pastor leu Isaías 58 e falou sobre o verdadeiro jejum que abrange quebrar cadeias e repartir o pão como necessitado. Depois ele leu Provérbios 3 e falou sobre confiar no Senhor, não na própria sabedoria. Mateus 25 também ecoou quando o pastor perguntou: Quando fizemos a caridade, não foi a mim que serviste? Havia lágrimas no banco, vozes baixas e uma comunhão palpável. Fui chamada ao púlpito e pude testemunhar diante de irmãos e irmãs. Lúcia segurou meu braço, Marcos estava ao meu lado e Paulo registrou tudo. O hino foi cantado, o som das vozes unidas trouxe calor. O pastor Carlos profetizou que o Senhor abriria portas e que o pequeno serviço que começamos seria multiplicado. Glória a Deus! Foi um momento de clímax congregacional. A igreja reconheceu a mudança e se comoveu. Aleluia! No epílogo, 1 mês depois, as pequenas ações já mostravam frutos palpáveis. Em 30 dias, visitamos 10 famílias, distribuímos 50 cestas básicas e organizamos uma cozinha comunitária 2 vezes por semana. Glória a Deus! Foi um momento de clímax congregacional. A igreja reconheceu a mudança e se comoveu. Aleluia! No epílogo, 1 mês depois, as pequenas ações já mostravam frutos palpáveis. Em 30 dias, visitamos 10 famílias, distribuímos 50 cestas básicas e organizamos uma cozinha comunitária 2 vezes por semana. O clima era de alegria no salão após cada entrega. O cheiro da sopa compartilhada, o som das crianças brincando e o sorriso das mães que nos abraçavam. Irmã Lúcia me disse: Ana, tua vida já é outra. Eu senti nas palavras dela a confirmação e uma paz que atravessou o corpo. Algumas pessoas começaram a participar dos cultos com mais frequência e a congregação montou uma planilha de necessidades que Paulo atualizava. Esse primeiro mês serviu para ajustar logística, ouvir mais relatos e entender formas de apoio contínuo.
Em 3 meses, a mudança ganhou ritmo e novos projetos surgiram. Lançamos um grupo de apoio à empregabilidade que Joana coordenou, com o apoio de Marcos para transporte e de Maria para contatos com pequenos comércios. Em 90 dias, conseguimos recolocar 2 pessoas em empregos formais e oferecer cursos rápidos de costura e panificação. O som das máquinas de costura na sala de reuniões, o cheiro do pão recém-assado no primeiro curso, o riso contido de quem aprendeu uma nova habilidade marcaram aquele período. A igreja passou a ser referência local em ajuda prática e houve momentos em que outras congregações procuraram nosso grupo. O cooperador Carlos trouxe recursos e o projeto começou a dialogar com uma ONG local, indicando que o Senhor estava ampliando o alcance. Cada nome, cada ação confirmava que a transformação era real e duradoura. 6 meses depois, a obra carregava frutos mais sólidos e visíveis. Conseguimos estabelecer parcerias com a prefeitura para doações regulares, montamos um pequeno centro de acolhida com camas improvisadas e contabilizamos mais de 300 atendimentos entre visitas domiciliares, distribuição de alimentos e orientações espirituais. Criamos um calendário de voluntariado que envolvia jovens e idosos da congregação e o testemunho foi levado a outros bairros. Havia relatos de vidas restauradas, de reconciliações familiares e de pessoas que redescobriram esperança. O cheiro do café em reuniões de planejamento, a sensação do folheto impresso com horários de atendimento sendo entregue na rua, o barulho das rodas de conversa que surgiam após o culto dominical, tudo isso mostrou um fruto concreto. A minha própria vida mudou. Hoje eu me ajoelho por convicção, não por imagem, e meu título mais valioso é ser servo, glória a Deus. Recapitulando, hoje eu sou outra pessoa. O Senhor me transformou por dentro. Minha indiferença deu lugar à compaixão. O fruto prático é claro, projetos ativos, dezenas de famílias assistidas e uma congregação mais engajada no serviço. Se sentires esse chamado, vem conosco, traga suas mãos e seu coração. Abençoo cada irmão e irmã que ouviu este relato e peço que oremos juntos para que mais portas se abram. Glória a Deus. Aleluia. O maior título que alguém pode ter é ser servo do Senhor e andar na senda da humildade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.